O Partido Novo protocolou ontem uma manifestação no Supremo Tribunal Federal, na qual contesta a medida cautelar apresentada pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, a favor do ministro Alexandre de Moraes. A ação, relatada pelo ministro Cristiano Zanin, pede que instituições financeiras sejam obrigadas a manter relações jurídicas com Moraes, mesmo diante de eventuais sanções impostas pelos Estados Unidos, com base na Lei Magnitsky. Na ação, o Novo solicitou que o STF rejeite o pedido por entender que Lindbergh não possui legitimidade para atuar judicialmente em defesa de direito de terceiro, sem autorização legal ou manifestação expressa do interessado. Essas informações são da revista Oeste. Inclusive, o partido também argumenta que o Supremo não tem competência para apreciar o caso. Na avaliação da legenda, o artigo 102 da Constituição não prevê foro ou hipótese de competência originária para ações movidas em favor de um ministro da própria Corte, especialmente em matéria de interesse privado. Para o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o caso representa mais um exemplo de uso político do judiciário. Bogo, é exatamente isso que nós temos visto, né? E o judiciário brasileiro tentando driblar aí essas ações dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. João, eu fico às vezes me perguntando, esse Lindbergh, né, Farias, o Lindinho, né, a quem ele serve? Será que ele não, João, será que ele não é um agente infiltrado na esquerda? Porque a quantidade de besteira que esse cara faz... Lembra que foi ele que entrou com uma ação, João, para reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro e depois disso o Eduardo acabou ficando lá nos Estados Unidos e hoje, né, amanhã, aliás, e depois de amanhã, tem reuniões com a Casa Branca, né? E hoje os Estados Unidos têm pleno acesso das informações do regime ditatorial que foi instaurado no Brasil. Mas começou lá atrás, né, com a ação do Lindinho. E agora, João, ele coloca o Zanin, o ministro Zanin, numa fria tão grande, porque com isso aqui é litigância de má fé, o Partido Novo está completo de razão, ele não tem capacidade postulatória, ou seja, ele não tem ali o interesse, em entrar com uma ação dessa, porque não tem previsão constitucional. Ele deve ter entrado com advogado, né? Não tem interesse nessa causa. Só que ele coloca o Procurador-Geral da República numa situação muito complicada, né? O ministro Zanin recebe essa ação dele, abre vistas para o Procurador-Geral da República se manifestar. O que o Gonê vai fazer? Ele vai falar, olha, não, realmente não cabe essa ação. Se ele falar isso aqui, ele tem que multar o Lindinho. Se ele falar, não, a ação cabe, mas não é o caso de ajudar aqui o Alexandre de Moraes, aplicando-se-lhe a Lei Magnitsky, ele ferra, ele prejudica o Alexandre de Moraes. Se ele dá, enfim, qualquer posicionamento do Procurador-Geral da República nesta ação, ele vai colocar ou ele, o Procurador-Geral, ou o Alexandre de Moraes numa situação delicada. Então, quer dizer, o Lindbergh é uma besteira atrás da outra. Essa ação, para você ter uma ideia, Joana, foi distribuída dia 31 de julho no Supremo Tribunal Federal. No dia 1º, o Zanin já abriu vistas, né, já encaminhou para o Procurador-Geral. Hoje é dia 12. Até hoje não tem nenhuma manifestação do Procurador-Geral e agora, né, o Novo entra com essa ação aí de litigância de má-fé, enfim, dizendo que não caberia o Lindbergh ter entrado com essa ação. Quer dizer, é uma besteira atrás da outra. A vontade de puxar o saco, de tentar defender o regime é tão grande que esse pessoal acaba fazendo uma besteira atrás da outra. E mais, não é só o Lindinho, tá? Tem uma matéria aqui, ó, deputada do PSOL quer impedir efeito da Lei Magnitsky no Brasil. A deputada, vamos ver o nome da artista aqui, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela entrou com um projeto de lei. Olha a besteira, que ponto chega. Tem que vir do PSOL, né? O PSOL é mestre nessa área. Ela entra com uma lei, um projeto de lei, para que a lei americana não seja aplicada. Mas a lei americana não é aplicada no Brasil, é aplicada nos Estados Unidos. As empresas americanas proibidas de negociar, de transacionar com autoridades, com pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. E ela quer, através desse projeto de lei, obrigar os bancos a não respeitar uma lei internacional. Ou seja, ela quer quebrar os bancos.
Porque se os bancos foram obrigados a não cumprir a lei Magnitsky, o banco quebra. Olha o nível desse pessoal. Quer dizer, imprestáveis, sabe? Completamente imprestáveis na República. Esse pessoal, PSOL, essa turma, é para isso que serve, tá? Mas pro Lindinho, pro Lindenberg, eu tô gostando. Sabe? Essa aí do passaporte do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo acabou em sequência. Não que tenha relação com a ação dele, mas continuou lá nos Estados Unidos e está fazendo um bem para a nação muito grande, né? Para nos livrar desse regime ditatorial. E agora ele coloca o Zanin numa fria, o Gonê e o Zanin numa fria violenta. Lindinho, ó, continua, cara, vai nessa aí, só cuidado que você anda meio, sei lá, meio estranho, né, cara? Essas atitudes aí, mas nossa, eu pelo menos eu estou gostando, João.